Bem-vindos, né, a mais uma LGPD Entre Amigos e obrigado por estarem aqui na quarta-feira. Sim. Vamos lá, Renato, Cris, que está do lado de lá. Cris é que sabe tudo, eu sou a pessoa que fica rindo aqui, fingindo que sei também. E hoje a gente vai É, falar sobre decisões judiciais. A Elizabeth está perguntando aqui que sigla que é essa. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá, Elizabeth? Isso é isso. uma legislação nova, mais ou menos, no Brasil, né? Então, ela entrou em vigor em 2020, é de 2018, e agora nós estamos começando a aplicação das sanções dela a partir do começo de agosto. E todo mundo tem que se adequar. A gente tem gravado, tanto na minha timeline quanto na da Cris, os vídeos anteriores em que a gente está explicando tudo sobre isso. Se você quiser entrar mais e assistir uns vídeos anteriores, pode ir lá que você vai entender tudo direitinho. Meu nome é Cristiane, sou advogada e assessora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na segunda instância, há muitos anos também. Sou mestre e agora doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa. Então, eu falo aqui da terrinha de Portugal e eu desenvolvo pesquisa nessa área de proteção de dados pessoais. Nós vamos falar de algumas decisões judiciais e talvez a gente não fale de muitas, porque há uma decisão que tem alguns aspectos muito interessantes para a gente conversar aqui. E o nosso objetivo não é meramente criticar, mas é puramente didático, né? Mas a gente achou interessante utilizar decisões reais, concretas, para fazer aterrissar aí os mais distraídos ainda, que ainda não se atentaram para a vigência da lei, para mostrar que ela já está, né, produzindo efeitos concretos no nosso dia a dia, né? E a gente está utilizando aqui sentenças que estão aí sendo muito badaladas pela mídia, muito distribuídas entre os grupos de WhatsApp, Quase então, sem nenhuma explicação. mas com finalidade didática mesmo. Oi? E quase sem nenhuma explicação. Elas são jogadas nos grupos e as pessoas interpretam do jeito que elas querem, né? As pessoas falta um certo É, conteúdo, uma necessidade de é. compreensão das legislações e compreensão das decisões, até mesmo para se compreender a decisão. Nós falamos que a lei brasileira ela foi inspirada no Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Isso quer dizer que o legislador brasileiro pegou um produto já bem refinado e transformou em lei. Quer dizer, o atual regulamento vigente aqui na Europa, ele é fruto de um debate, uma discussão, uma já regulação que já foi alterada desde o início da década de 70. Então, é uma experiência de reflexão e depuração dos institutos de cerca de 50 anos. Então, quando entrou em vigor a diretiva 95/46, que é a predecessora do atual regulamento vigente, né? Em 1995, a Europa decidiu tentar unificar a proteção, o nível de proteção dos titulares de dados em todos os estados da União Europeia e editou essa diretiva. E essa legislação, ela previu um grupo de trabalho no artigo 29. Então, ele foi conhecido como Grupo do Artigo 29, Grupo de Trabalho do Artigo 29, que hoje, na vigência do RGPD, foi transformado no Comitê Europeu de Proteção de Dados. E esse grupo é composto por representantes das autoridades nacionais de proteção de dados de cada estado membro da União Europeia, e também um representante da autoridade da União Europeia. E esse grupo tem a finalidade de orientar a aplicação e uniformizar a compreensão e a aplicação da regulação. Então, ao longo desses 25 anos, têm sido elaborados documentos extensos nesse sentido. E eles não se baseiam só na interpretação literal da lei, né? Eles se baseiam na lei aplicada, naquilo que foi dando certo, naquilo que se mostrou difícil, de difícil execução, que mostrou complicado, que os controladores, né, as empresas tinham dificuldade de implementar, ou aquilo que elas conseguiam dar a volta. Isso foi sendo depurado nesses documentos. Então, são documentos extensos, né, e para orientar a aplicação da lei. Então, tudo que a gente traz aqui, tudo que eu falo, não é com base na minha opinião, mas com base num estudo minucioso que eu fiz desses documentos, né? Então, nossa proposta é trazer essa compreensão dos institutos já
refletida, né, e sedimentada aqui da experiência europeia, que é onde a própria autoridade brasileira de proteção de dados vem buscar subsídio para interpretar e aplicar a LGPD no Brasil, né? Os técnicos da ANPD, inclusive, estiveram aqui já no início do ano fazendo curso numa parceria com a Comissão Europeia. Então, a nossa proposta é essa. Aí muitas pessoas têm perguntado se eu não vou fazer um curso, se eu não vou... como que eu vou fazer para colocar esse conhecimento no Brasil? E eu pensei bastante de como que seria melhor fazer isso, e além das lives que tão gostosas que a gente faz toda semana, né? Então, eu percebi que o jeito de atingir o maior número de pessoas é realmente, de forma efetiva, é realmente com um curso. Então, eu vou sim oferecer um curso em breve, mas não vai ser um curso com uma grade tradicional acadêmica ali, baseada na evolução dos artigos, né? Nos artigos da lei ou institutos estanques, assim, separados, não. Tá? Esse sistema jurídico ele tem uma lógica interna, então vai ser um curso baseado nessa lógica interna, vai ser um curso sobre a inteligência do regime jurídico de proteção de dados pessoais, que é para capacitar a pessoa, o profissional do direito, a ter liberdade, a se movimentar com liberdade dentro do tema, né? Porque eu percebo essa dificuldade. Não é uma lei que se pode simplesmente pensar artigos para aplicar, né? Então, tem que compreender o substrato, tem que compreender o arcabouço onde ela está inserida, o universo que ela regula, e tem que compreender a interligação dos diversos institutos dentro desse regime jurídico. Então, essa lógica interna é muito importante. Então, em breve aí, nós vamos ter um curso, né? E, enquanto isso, vamos me seguindo aí nas redes, no Instagram, no Facebook, até agora, no YouTube também. Eu publiquei vídeos, assim, conteúdos que são importantes, são relevantes, mas mais contidos, assim, mais curtinhos, de assimilação mais rápida, porque era uma experiência minha nesse meio digital. Isso tudo é novo para mim. Mas então agora, a partir da próxima semana, que eu tomei essa decisão, vou começar a publicar conteúdos mais extensos, mais robustos, e aí vocês podem me seguir, que eu vou estar transmitindo aí o conhecimento que eu tenho também nas redes. As, é, a sentença que eu percebi que ela vai tomar um bom tempo nosso é uma sentença proferida pela Justiça do Trabalho da Quarta Região, numa ação proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos contra a JBS. Né? Então, essa sentença está aí circulando para todo lado, mas ela tem alguns problemas, né? E eu queria destacar também que os magistrados eles vão tomar conhecimento, vão compreender mais profundamente, né, o regime jurídico de proteção de dados, mas isso vai ser com o tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, já vão estar aplicando, né, a legislação. Então, nós temos aí um grande papel a ser desempenhado pelos advogados, né, também, que é quem tem a capacidade postulatória, quem tem o dever de desenhar a lide, né, que vai ser julgada, é o advogado que dá os limites, né, que define as balizas para a prestação jurisdicional. Né? Então, o juiz não pode se furtar da prestação jurisdicional. Então, uma vez que exatamente. seja exposto a ele o problema, ele só tem uma possibilidade, a aplicação da norma. Ele vai aplicar da maneira como ele compreende, não necessariamente de uma maneira boa, lógica ou fundamentada. Ele vai aplicar de acordo com a compreensão dele da norma. Daí que vem esse papel. Nós podemos escolher o advogado, entre aspas, especializado, que vai se comunicar com o judiciário a partir de uma certa técnica. O juiz, a gente está sujeito a um juiz que vai compreender dentro do limite do que ele possa. Porque para ele é tão novo quanto para todo mundo. Né? Exatamente. E o advogado então, tem que saber pedir, saber estruturar bem o pedido, a fundamentação do pedido, e para isso tem que conhecer bem. Quem quiser essa decisão e não tiver, e não conseguir achar acesso, pode me mandar um inbox ou para a Cris depois da live, que eu mando de volta para vocês. O primeiro ponto que eu queria destacar dessa decisão é que fala assim, porque na verdade o que chama atenção é uma decisão que considerou a empresa em conformidade com a LGPD, porque qualquer tratamento de dados em desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados é considerado um incidente de segurança de dados.
todas as empresas, né, vamos fazer, vamos voltar um pouquinho aqui, todas as pessoas jurídicas, e independentemente do seu porte, se tem fins lucrativos, instituições religiosas, sindicatos, né, todas as pessoas jurídicas, e as pessoas naturais, né, as pessoas físicas, no exercício da sua atividade econômica, precisam se adequar à LGPD, à Lei Geral de Proteção de Dados, para efetuar tratamento de dados pessoais, né? E o que são tratamento de dados? Qualquer atividade que se faz com dados. Coletar é um tratamento de dados, né? E armazenar a informação é um outro tratamento de dados. E aí, por aí vai. Então, copiar, apagar, transmitir, difundir, né? Compartilhar, são operações de tratamento de dados. E as empresas utilizam muito, na sua eficiência empresarial, né, a análise de dados pessoais, muitos deles comportamentais, para definir estratégias, né, de negócio. Mas, independentemente disso, profissionais liberais, por exemplo, né, o fato de receber a informação do cliente, a informação, dados pessoais do cliente e armazenar, são operações de tratamento de dados que têm que ser realizadas em conformidade com a lei. Dados pessoais são quaisquer dados que contenham informação relativa a uma pessoa natural, uma pessoa física identificada ou identificável. Tem uma pergunta aí. Tem, da Carmen, eu já vou inclusive responder. Carmen, sim. Ela está perguntando se informações contábeis também estão nesse tratamento. Sem dúvida nenhuma, informações contábeis estão nesse tratamento de dados. A ressalva que a gente tem que fazer sempre na lei é a questão da finalidade. Porque não é só guardar o dado que é um problema. É qual dado que você tem. Se você tem dados que você não tem utilidade para eles, isso por si só já é uma malversação dos dados. Se você está trabalhando com a contabilidade e você precisa de acesso à contabilidade dos dados, você não necessariamente precisa saber, por exemplo, a orientação sexual desse indivíduo. Por quê? O que a orientação sexual do indivíduo faria a diferença na vida tributária dessa pessoa? Não faz. Consequentemente, esse é um dado que você tem, que muitas vezes você vai armazená-lo e ele por si só, por ser armazenado, já configura um abuso em relação ao que você precisa de ter de dados. Então você tem que se preocupar com o que você vai guardar, como você vai guardar, para que vai ser utilizado. A gente só deve ter guardados e por quanto tempo. A gente só deve ter guardado os dados que são essenciais, aqueles que você realmente precisa de trabalhar. E eles têm que ser autorizados para serem utilizados para qualquer fim que não seja especificamente aquele fim que você já determinou com o seu cliente. Você não pode fazer um uso posterior dessa informação, né, diferente daquela finalidade para a qual aquele dado foi recolhido. Muitas vezes, muitos formulários que são preenchidos contêm dados que não têm nenhuma relação com a finalidade para a qual os dados principais estão sendo recolhidos. Há dados em excesso, né? Então, muitas vezes a pessoa vai fazer um cadastro, às vezes, de compra, e ela preenche ali informações de filiação. A Carmen completou a pergunta aqui. Deixa eu completar para ela. Sim, Carmen, você vai precisar de um termo de consentimento que vai ter que ser assinado pelos seus clientes, de que dados deles que você vai ter acesso, com que finalidade, como você vai tratá-los e o que você vai fazer com esses dados. Inclusive, essa pergunta é importante porque está claro que você é contadora, né? Então, além de um contador ter que fazer isso, um advogado tem que fazer isso, um dentista tem que fazer isso, um médico tem que fazer isso. Todo mundo que tem uma gama de clientes tem que fazer isso. E um dos maiores problemas entraves que a lei tem nesse momento é essa não compreensão das pessoas de que elas têm que fazer isso. É exatamente esse susto, vamos dizer assim, que você acabou de tomar agora. Mas eu também tenho que fazer? Sim, você e todo mundo, né? E as pessoas não estão preocupadas com isso agora. E isso vai trazer consequências, eventualmente. O consentimento, inclusive, ele tem que ser destacado, separado, específico, né? E separado. E a pessoa que exerce a atividade econômica ou a empresa que recebe o nome de controlador, é um agente de tratamento de dados, ela precisa registrar as atividades de tratamento. Então, ela tem que guardar esse consentimento porque ela pode precisar fazer prova. Um dos princípios do regime jurídico de proteção de dados é a prestação de contas. Então, ela pode ter que fazer prova
E ela tem que ter a condição de fazer a prova de todos os elementos que constituírem envolvidos em cada operação de tratamento de dados. Então, quando for obter o consentimento, se por uma mesma finalidade, né, você precisar de vários dados, você pode obter um único consentimento, né, para aquela finalidade. Agora, se for para várias finalidades, é preciso ter um consentimento para cada finalidade. Mesmo se for um único dado, se ele for ser usado para várias finalidades, para armazenar, para você fazer, eventualmente comunicar com ele, para você exercer o seu trabalho, mas você também vai fazer compartilhamento desse dado com alguém que presta serviço. É preciso coletar o consentimento específico para fazer esse compartilhamento com terceiros, né? Então, inclusive, isso é essencial para cumprir aquilo que a Cris vai basear o curso dela e que é interessante demais, que é a ideia da accountability. Você é responsável pelo dado, você é responsável por tratar o dado, você é responsável pela finalidade do dado. Não é a lei que determina o que você é responsável e o que você deve fazer ou não. É você que tem que ser responsável e determinar isso dentro da sensibilidade daquele dado, da necessidade do dado e da capacidade que você tem de proteger esse dado. Obviamente, a Carmen contadora não precisa ter a mesma, digamos assim, a mesma perícia de controle ou a mesma complexidade de controle de dados que a JBS vai ter que ter. São diferentes. Mas, por outro lado, você também é responsável. Você não pode simplesmente falar, porque eu sou muito menor, a minha responsabilidade é zero. Não. A responsabilidade dela é 100%, a sua também é 100%. A diferença é que o nível de 100% que eu posso exigir de uma e de outra é outro. Porque aqui a gente tem que graduar as coisas, é o velho Rui Barbosa. Tratar diferentemente os desiguais. É importante ressaltar que o nível de proteção é o mesmo. O que vai diferenciar é que a JBS, uma indústria gigante, um grupo, ela vai precisar implementar medidas diferentes, mais fortes, mais estruturadas, mais, né? Que vai demandar dela, inclusive, um custo de investimento muito superior, né, do que uma empresa menor ou um profissional liberal. Né? Mas, por exemplo, você, como contadora, você recebe os dados do seu cliente e você armazena. Armazena onde? Será que você contrata um servidor, contrata um serviço de nuvem, né? Quando você faz isso, você está fazendo compartilhamento do dado do seu cliente com um terceiro. Então, você precisa do consentimento dele para isso. O consentimento não é a única autorização legal para fazer tratamento de dados, né? Nós falamos disso na live passada. Há outras bases legais que dispensam o consentimento. Então, se você vai fazer você vai guardar, por exemplo, a documentação contábil por um tempo X, porque isso é uma norma regulamentar da atividade de contabilidade. Então, você não precisa do consentimento do titular para guardar documentação, porque a base legal que você vai utilizar para fazer esse tratamento de dados, essa operação de tratamento de dados consistente no armazenamento dessa informação por X anos, né, a base legal vai ser o cumprimento de obrigação legal ou regulamentar. Né? Então, há outras bases legais, como a execução do contrato, exercício regular do direito, né, legítimo interesse, proteção da vida, outras bases que dispensam o consentimento. Então, por isso que é importante consultar, conversar de forma mais pormenorizada com um profissional especializado, que ele possa elaborar um plano específico para cada profissional ou para cada empresa de adequação, né? Que chama mesmo plano de adequação ou plano de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, começar a implementar, dar os primeiros passos de implementação desse plano e depois é preciso manter, né, esses passos de conformidade, né? Preciso manter o compliance aí em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Falando em primeiros passos, vamos voltar para a decisão. Então, a gente vai acabar a live de hoje, não vou falar nada de decisão nenhuma. O primeiro ponto, eu não vou me deter muito tempo nele, porque a gente pode ter outras perguntas, é que todas as empresas precisam ter uma pessoa, né, com a função de encarregado do tratamento de dados. Realizar o tratamento de dados dentro da empresa, muita gente vai fazer isso. Vários setores vão lidar com dados pessoais. Ao fazer isso, vão estar realizando tratamento de dados pessoais. Mas existe uma pessoa que é o encarregado do tratamento de dados, que é o responsável por garantir que todas essas pessoas que lidam com dados façam isso em conformidade com a lei, né? É responsável por implementar
a cultura de proteção de dados dentro da empresa, de garantir que ela trabalhe o tempo todo em conformidade com a lei e de fazer a comunicação tanto com os titulares dos dados quanto com a autoridade de controle, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, no Brasil. Então, essa autoridade ela pode exercer fiscalização de ofício ou ela pode notificar para demonstrar determinadas operações em função de denúncia, de reclamação que o próprio titular pode fazer em relação ao profissional liberal ou à empresa. Ele pode apresentar reclamação, né, de tratamento indevido dos seus dados perante a ANPD e, em função disso, ela pode notificar a empresa. E aí vai ser o encarregado de tratamento de dados que vai apresentar essa resposta, né? Então, precisa existir essa pessoa com essa função. A ANPD, nesse momento, está elaborando e ela vai soltar em breve uma regulamentação específica para pequenas empresas e microempresas com relação a esses pontos, né, da obrigação de registrar toda a atividade e tal. Mas é importante ter alguém, né, dentro ali da organização que seja o responsável por isso, para garantir a conformidade. Por quê? Dispensar de ter um responsável pelo tratamento dos dados dentro da organização não implica em dispensar a responsabilidade. Então, é preciso garantir que vai estar em conformidade. E a melhor forma de fazer isso é ter alguém, ainda que não seja com esse nome de encarregado, tratamento de dados, né, que é formalmente instituído, é preciso ter alguém que faça isso para que haja esse controle, essa gestão do fluxo de dados internamente, né, para não ter depois problemas desnecessários. Na União Europeia hoje, nas pequenas empresas, ou no caso de um contador, como tem sido feito? Você tem conhecimento? Porque eu vou acreditar que a NPD vai seguir mais ou menos a mesma linha de responsabilização de ter o controlador de dados que a União Europeia esteja usando hoje. O encarregado. Não, pois é, aqui com as empresas com mais de 250 empregados é que tem a obrigação de ter o DPO, né, que é o Data Protection Officer. O encarregado de dados é essa figura aqui. Com menos de 250 não tem que ter. Não é obrigatório, e por isso há uma derrogação parcial de obrigatoriedades formais, né, deveres formais, que não há obrigação para dispensar o custo de um investimento e deixar a pequena empresa mais livre, para que ela não inviabilize o próprio negócio com o investimento que ela precisa fazer para cumprir a regulação. Como eu disse, os documentos aqui foram elaborados com base na experiência do que o retorno que ia sendo recebido dos players, né? Por isso que eu imaginei, você mantém a accountability, mas você liberta de ter a pessoa específica. Mas o que eu estava dizendo é justamente isso. É importante ter alguém. Pode ser a própria pessoa. Eu trabalho sozinho, só tenho uma secretária, só eu e um colega, enfim. Então, alguém precisa ficar de olho nisso, precisa tomar conta disso, né? É o que eu quero dizer. Porque as responsabilidades, elas não vão ser liberadas, óbvio, porque, como eu disse, o nível de proteção do titular dos dados, ele tem que ser mantido, né? Então, eu vi uma notícia já há um tempo atrás que, não sei se uma associação de hospitais, alguma coisa assim, como entidade representativa de hospitais de pequeno porte, estava fazendo uma solicitação de alteração da legislação para liberá-los do cumprimento da LGPD. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Né? O cliente, o paciente daquele hospital tem os mesmos direitos de proteção do paciente do hospital gigante. Né? O que pode haver é a implementação de medidas diferenciadas, né, em função da realidade daquele hospital. E aí ele vai ter que colocar pessoas para desenvolver soluções criativas que possam cumprir isso, porque essa é a liberdade que a lei dá para o gestor, né, para o empresário, para o profissional liberal. Ela não fala quais medidas você tem que tomar, mas ela fala onde essas medidas, o que essas medidas precisam garantir. E aí, estruturar essas medidas fica a cargo de cada um de acordo com a sua própria realidade, com o seu negócio, com os seus objetivos. O importante é para realizar o tratamento de dados de forma a cumprir os parâmetros da legislação. E por isso ela é uma legislação que não é muito simples. Né? Exatamente. E não tem sentido você libertar parte dos dados ou algumas pessoas e falar, olha, esses têm que proteger os dados, os outros não. Isso é completamente sem sentido. A sentença, ela considerou que a empresa levou para os autos a informação de que ela possuía um manual de privacidade e que nesse manual havia ou há a designação
dessa figura que eu mencionei, do encarregado de tratamento de dados. Então, que estava cumprida a exigência legal. Então, isso é um problema. A tônica da lei é a eficácia, a efetividade e a eficácia das medidas efetivas. Então, a comprovação, seja perante a NPD, seja judicial, ela não pode ser formal. Não pode. O juiz, né, a colegas nossas aí, magistrados, presentes na live, nós não vamos nomear porque são pessoas discretas e tudo, mas o juiz ele não pode aceitar como demonstrado formalmente algo que precisa ser comprovado que efetivamente está implementado. A indicação do encarregado de dados no manual de privacidade demonstra o quê? Que a empresa designou alguém para cumprir essa função. Certo, cumpriu essa parte, né, da lei, essa parte da regulação. Mas não se limita a isso, porque qual que é a finalidade do encarregado de dados? Uma das suas funções não é justamente receber as demandas dos titulares dos dados e processá-las e respondê-las, né? Então, a lei exige também que a identidade e o contato do encarregado de dados seja ostensivamente difundido, né? Então, preferencialmente, inclusive, no site da empresa. Então, uma empresa trata dados dos seus clientes, mas trata dados dos seus empregados também. E por isso essa ação foi movida pelo Sindicato dos Empregados da JBS. Fazendo um paralelo rápido na parte que você estava comentando agora, antes de eu perder o fio da meada, a decisão do Justiça do Trabalho. Vamos falar uma coisa que o Justiça do Trabalho vai entender. Se na Justiça do Trabalho eu apresento, na minha empresa, um plano de cargos e salários e falo, olha, eu tenho um plano, isso prova que o plano está sendo aplicado? Claro que não. O que o magistrado vai pedir? Não a demonstração de que eu tenho um plano de cargos e salários, mas sim a efetiva utilização do plano de cargos e salários para ter certeza que não houve descumprimento dele. São dois requisitos, existir e funcionar. Aqui na LGPD é a mesma coisa. Não basta eu mostrar lá que eu tenho a pessoa responsável pelo tratamento de dados. A questão é, efetivamente há o tratamento? Tem um regulamento sobre privacidade, ele é efetivamente aplicado? Ele efetivamente atende a accountability e a proteção dos dados daquela empresa? Porque isso não é muito fácil. Você pegar um pequeno manual impresso e apresentá-lo como prova de que eu cumpro a LGPD, em 15 minutos todas as empresas do Brasil vão fazer isso. Eu diria que é o mesmo falso moralismo que a gente usa no Brasil para falar que quem sabe desenhar o nome é alfabetizado. Por assim, para o planeta Terra. Alguém que é alfabetizado não tem que saber desenhar o nome. Alguém que é alfabetizado tem que saber ler uma frase e compreender a frase. Não adianta eu mostrar e fingir. Fingir não atende ninguém. Não atende a legislação, não atende ao público, não atende ao judiciário e não atende ao Brasil. O Brasil não pode ser uma ilha fora do planeta Terra, onde aqui a gente finge que protege dados, enquanto o resto do planeta vai proteger dados. Isso não adianta, sabe por quê? Porque isso impacta nas relações internacionais. Por exemplo, aqui a União Europeia, para negociar, para empreender relações comerciais com uma empresa situada aqui na União Europeia, ou para vender, para atingir um público aqui da União Europeia, o estado onde a empresa está, o país onde a empresa está, precisa oferecer um nível considerado adequado de proteção de dados pessoais, né? O Brasil está pleiteando uma entrada na OCDE. Uma das coisas que são exigidas? Que haja instituído culturalmente e efetivamente aplicado, não só em termos de legislação formal, mas efetivamente um nível de proteção de dados pessoais. Daqui para frente, não há mais que se ignorar a necessidade de trabalhar com proteção de dados pessoais. E a transversalidade do tema faz com que todos os setores sejam impactados, todos os segmentos e todos os ramos do direito. Então, mesmo os advogados que são especializados em outras áreas, em algum momento, de alguma forma, e com alguma frequência, eles vão lidar com dados pessoais. E ao lidar com dados pessoais, eles precisam fazer isso de acordo com a lei, inclusive na orientação do cliente, né? Às vezes é a atividade do cliente lidando com dados pessoais no exercício da atividade em si, né? E vai precisar da orientação do advogado de como, naquele processo que é de uma outra natureza, mas que ali, nesse processo, como por exemplo, fusão de empresas, né? Venda de empresas, nesse processo há dados pessoais. Então,
a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra nesse momento, agora, na hora de fazer esse procedimento, tem que observar como cumprir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma matéria, é um tema que todo mundo vai ter que lidar com ele. E o Brasil vai precisar de pessoas especializadas que tenham facilidade, que tenham mobilidade, que possam lidar com esse tema. É um convite que eu faço para que mais pessoas se interessem por estudar esse tema. Há um mercado gigante à frente, né, de trabalho, porque... Que só vai aumentar. Exatamente. Então, você estava falando do exemplo que você deu do fingir, do inglês ver, né? A sentença coloca também aqui que com relação à segurança dos dados e prevenção, né, que são os princípios da lei e deveres do controlador da empresa, a sentença coloca aqui que a JBS indicou o uso de recurso tecnológico para tratamento dos dados. Quer dizer, óbvio, né? Uma empresa desse tamanho, o mínimo que ela tem é um software, talvez dos mais novos, sofisticados, atualizados, enfim, mais modernos, para realizar o tratamento de dados. Não é disso que se trata. Até porque isso implica também segurança dos dados comerciais dela, de alguma forma. Claro. Né? Então, não é disso que se trata. Provavelmente vai ela não basta indicar que ela tem um software. Ela vai ter, ela teria que ter permissão até do compartilhamento desses dados com o software específico, porque dificilmente uma empresa desse tamanho vai ter um software dedicado que foi desenvolvido só para ela, porque não faz sentido. Você tem softwares muito mais baratos e muito melhores no mercado que vão fazer isso de maneira compartilhada sem trabalhar num sistema de intranet puro. Ou seja, vai ser um sistema em que, na verdade, esses dados vão ser coletados em nuvem, vão ser guardados em nuvem e podem, eventualmente, ser utilizados por aquele software, porque o contrato que a JBS tem com esse software, a gente não sabe qual é. Esses dados podem ter permissões que são estranhas, digamos assim, e que utilizam dados que estão ali dentro, querendo a gente ou não. A gente faz isso, por exemplo, quem nunca notou, com o Google. A Google armazena na nuvem dados seus, mas a Google lê sem ler os seus dados. No seu acordo com a Google de fornecimento de dados de e-mail, armazenamento em nuvem, tudo, ela faz busca por palavras-chave aleatórias. O que ela diz que não viola a sua privacidade porque ela não lê nada, mas ela procura palavra-chave. A JBS pode estar fornecendo de dados para uma terceira pessoa, você não sabe que seu dado está fornecendo dessa maneira indireta, você não autorizou e não sabe por que, de repente, um outro aplicativo que não tem nada a ver com esse está te fornecendo uma propaganda que você não quer receber. Eu vou passar para um outro ponto, porque é muito sensível, né? E que serve de referência para todo mundo. A sentença diz, ela faz uma afirmação muito perigosa e, enfim, é um tanto equivocada. Fala que o tratamento de dados sensíveis ou não prescinde do consentimento dos empregados, e porque está relacionado à execução do contrato de emprego ou cumprimento de obrigação legal. Então, a primeira coisa, não há autorização legal para tratamento de dados sensíveis para execução de contrato. Então, o fato de ser execução do contrato de trabalho não autoriza com base nessa base legal, nessa autorização legal, porque existe autorização legal para tratamento de dados para execução de contrato, né? Mas não para dados sensíveis. Né? E o que são dados sensíveis? São dados que têm uma carga potencial maior de dano para o seu titular, porque eles podem gerar tratamento discriminatório para esse titular. Então, são dados de origem étnica ou racial, de convicção religiosa, partidária, sindical, né? De saúde, de biométricos, dados genéticos. Então, as bases legais para o tratamento dos dados sensíveis, elas apresentam alguma diferença em relação às bases legais, às autorizações da lei para o tratamento dos outros dados, dos dados comuns. O juiz considerou que, pelo fato de o tratamento de dados ser realizado
em decorrência de um contrato de trabalho, né, que sejam sensíveis, sejam não sensíveis, né, eles não precisavam do consentimento. Isso é verdade para os dados comuns. Tá? Os dados comuns, nós já falamos aqui muito do consentimento, né, em 2 lives, o consentimento é uma base legal, ao lado das outras bases legais, não tem nenhuma preferência, nenhuma precedência. A empresa vai olhar, ela vai definir a finalidade, né, do tratamento de dados, vai perceber quais são os dados necessários para atingir aquela finalidade, que tem que ser legítima e específica, vai definir qual que é a base legal mais adequada. Então, se ela pode fazer aquele tratamento de dados com base na execução do contrato, para a execução de um contrato, ela vai registrar que aqueles dados estão sendo utilizados para a execução de um contrato, porque tudo tem que estar registrado para efeito de prestação de conta. Quando se trata de dados sensíveis, que eu mencionei, de origem étnica, racial, de filiação sindical, de convicção religiosa, orientação sexual, dados biométricos, nós falamos aqui já da farmácia. Para esses dados, a lei diz que o consentimento ele é prioritário. Na verdade, a disposição legal é assim: só pode ser tratado dados sensíveis com o consentimento do titular. Ou, para as outras hipóteses legais, em sendo indispensáveis, né, para o alcance da finalidade. Então, para tratar dados sensíveis sem o consentimento do titular, é preciso demonstrar a imprescindibilidade daquele tratamento para uma finalidade que seja legítima e específica. Então, o fato de uma pessoa ser empregada de uma empresa não autoriza essa empresa a utilizar os seus dados como ela quiser. E, porque aí vai, né, uma coisa que alguém que esteve aqui na outra live pode falar assim: mas você disse que o consentimento não se aplica na relação entre empregado e empregador. Não é a base legal adequada para o empregador utilizar, porque o consentimento dado pelo empregado não é livre, em função da subordinação hierárquica. É verdade. Então, se a empresa não pode utilizar o consentimento, porque se ela utilizar o consentimento, esse consentimento não é válido. Então, se ela não deve utilizar o consentimento como a base legal para ela ter e utilizar, seja de forma for, dados sensíveis do seu empregado, ela precisa demonstrar a imprescindibilidade daqueles dados para uma finalidade que seja legítima e específica. Então, por exemplo, dados de saúde. O empregador ele precisa guardar os dados dos exames admissionais, dos exames demissionais, precisa guardar por quanto tempo. Isso é o quê? Cumprimento de obrigação legal. Então, é imprescindível ele ter esses dados, são dados sensíveis que são de saúde. É imprescindível? É. Né? Ele precisa deixar lá registrado que essa é a base legal e ela é imprescindível para o cumprimento da obrigação legal. A finalidade é específica. Mesmo que eu guarde os dados médicos são guardados e são trabalhados para cumprimento de obrigação legal. E qual obrigação é preciso estar indicada? A obrigação legal X, prevista na lei tal, artigo tal, inciso tal. Isso. Se eu utilizar esses dados para qualquer outra coisa, não importa o que seja, eu necessito de um consentimento específico novo para esse tratamento específico. Mesmo que seja uma coisa boa. Aí é que tá. O empregador teve agora, a gente fez uma parceria. O consentimento não serve. Lembra? O consentimento. Sim. Aí é que tá. Por isso que eu falo da inteligência da lei, né? Isso é verdade. O consentimento não serve nessa relação empregado-empregador. Então, como que o empregador vai fazer se ele não tiver uma condição de imprescindibilidade para a utilização do dado sensível do seu empregado? Ele não vai usar. Ele não vai ter. É assim que funciona. Ele não tem autorização legal para ter aquele dado, para ter aquela informação dentro do seu estabelecimento, dentro dos seus registros. Ele não vai ter saída. Porque ele nunca vai não ter saída livre. Exatamente. O sentimento não serve. E aí, e as outras hipóteses? Para as outras hipóteses, ele precisa de que seja imprescindível. Se ele não tiver a condição de imprescindibilidade, ele não pode ter aquele dado dentro dos seus registros. Se ele tiver, é uma violação de segurança de dados, é um incidente de segurança de dados passível de penalização. Uma pessoa me perguntou assim:
Mas e como que a gente faz, então, quando vai fazer entrevista admissional e eu preciso perguntar, eu pergunto qual que é a religião da pessoa, né? Um dos questionamentos que é feito pelo candidato é a religião da pessoa. Por que você precisa dessa informação? Para saber se ela pode trabalhar no sábado. Mas você não precisa guardar o dado da religião da pessoa para saber se ela pode trabalhar os sábados, se ela pode ser testemunha de Jeová. Você vai perguntar para ela, você tem disponibilidade de trabalhar o sábado? Exatamente. Olha Eu só acho como que. que. Aí quando você fala isso, a mente da pessoa faz assim, Oh, nossa, é é mesmo. verdade. Depois que você fala, parece óbvio. Né? Então você não precisa trabalhar de forma irregular, aumentando o risco para o titular do dado, porque se há um vazamento de um dado que é sensível e que você nem devia ter aquele dado nos seus registros, a sua penalidade é maior. Né? Vai para além do simplesmente vazamento. Por quê? Porque é um vazamento de um dado que você não devia ter. Você, né? O Renato gosta muito Exatamente. disso. É um vazamento, Exatamente. um dado que você não devia ter armazenado É. no seu banco de dados. Uhum. Eu acho que a Né? responsabilidade Então, pior nesse caso, porque é o que você falou, eu assumo um risco que eu não tinha que ter assumido. Então é óbvio que esse dado eu tenho que ser responsabilizado de uma maneira mais dura por isso do que num eventual vazamento de um dado que é essencial mesmo. Porque o dado que é essencial, o meu problema passa a ser eu o protegi de maneira suficiente ou não. Ponto. Eu tomei o cuidado suficiente ou não. Isso é uma coisa. Outra diferente é não importa se eu tomei o cuidado ou não. O que importa é que eu tinha um dado que eu não tinha que ter. Então, consequentemente, eu te exatamente. expus a um risco que eu nunca tinha que ter te exposto ao risco. Então, o simples fato de te expor ao risco já é um incidente por si só. Agora eu quero citar aqui um ponto que é de uma gravidade assim, extrema. Que a sentença diz assim: havendo relação jurídica entre as partes decorrente da relação de emprego, torna-se, estou lendo, hein, desnecessário, sob o ponto de vista prático ou jurídico, dar-se ciência expressa sobre o tratamento. Aí você conclui o quê? Que o sindicato pediu as informações acerca de como é realizado aquele tratamento de dados. E ela entendeu o quê? A juíza. Ela entendeu que pelo fato de ser uma relação de emprego, não era necessário prestar informação sobre o tratamento dos dados do empregado. Imagina isso, se isso sedimenta, se isso estabiliza na nossa jurisprudência com esse entendimento, É uma é o juíza fim dos tempos. Na escravista. verdade, é voltar antes da CLT. Não existe hipótese em que a pessoa titular dos dados não tenha direito à informação de como seus dados são utilizados. Não existe essa hipótese. Não existe. O Nem que poderia. existe, e a lei considera, é a possibilidade, em determinados casos, no caso concreto, em função de determinadas circunstâncias, de não ser possível, às vezes, prestar todas as informações, às vezes naquele momento ou naquele prazo. Isso aí tudo vai ser, então, informado para o titular e ajustado de que forma ele vai ter a informação, porque a informação ele vai ter, e ele tem que ter. Né? A transparência é um dos grandes princípios que regem a atividade de tratamento de dados pessoais. Né? Então, a transparência, o diálogo com o titular e a participação dele, né, devem conduzir essa atividade de tratamento de dados. Então, não existe hipótese. Então, uma vez que a empresa contratou o empregado, ela realiza tratamento de vários dados desse empregado, inclusive dados sensíveis. Porque uma das coisas que dá para perceber aqui que foi requerido também era informação com relação ao compartilhamento. O sindicato afirma que a JBS é um grupo, né, empresarial e que há compartilhamento de dados entre as empresas do grupo e que está entre outras empresas, como você já mencionou. Então, é óbvio que os empregados têm direito de saber como que é realizado esse tratamento. Por quê? Porque qual que é a finalidade? Ainda que seja o nome, o CPF, ainda que sejam dados, esses dados primeiros, assim, qual que é a finalidade? Por que que a empresa tem esses dados? Para execução do contrato de trabalho. A execução de contrato de trabalho implica o compartilhamento desses dados com as outras empresas do grupo? Não. Então não pode. Tem que ter uma base legal para fazer esse compartilhamento, porque compartilhamento é um tipo de tratamento de dados, é uma operação de tratamento de dados pessoais. E o empregado tem o direito de saber como que os dados dele estão sendo utilizados, para quais finalidades, e se são compartilhados, partilhados com quem? O empregado é o titular dos seus dados.
como qualquer outro titular, como o cliente da empresa também é o titular dos seus dados. Então, é garantida a titularidade dos dados a todas as pessoas. Então, independentemente da relação, do tipo de vínculo estabelecido, vou repetir, não existe hipótese em que o titular dos dados não tenha direito a obter as informações de como seus dados são tratados. Isso, inclusive, tá claro. Isso é uma afirmação contra a lei, gente. Está no texto da lei, não demanda nenhuma interpretação além. Isso. Se Né? tivesse Então, essa mas por que é isso? possibilidade. É óbvio que eu não vou fazer um pré-julgamento da juíza. Por quê? O que eu penso? Né? É um conhecimento incipiente ainda da lei. E, às vezes, um mesmo instituto está regulado em diversas disposições, em diversos dispositivos legais. Né? Então, não é uma lei que você corre ali num dispositivo que tem ali a resposta e coloca lá e está certo. Você tem que raciocinar. Não tem. E tem que ter o conhecimento do conjunto, né? Porque pode haver outra regulação em outro artigo. Né? É sempre Então, porque voltar tanto é à assim. accountability. Se você não tem a liberdade, se você não tem a liberdade de saber para que o dado vai ser usado, do compartilhamento e a clareza, como que eu posso tornar alguém responsável? Seria impossível, porque eu só consigo te transformar em responsável se eu sei o que está fazendo aquilo. Se você tem o escudo de falar, eu não tenho que te mostrar, a accountability morre junto. Porque agora eu não posso transformar em responsável por algo que eu não sei. A lei garante, olha só, quando os dados são tratados com base no consentimento, o titular pode retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem motivo, falar, não quero mais, quero que apague tudo, não vai usar mais meus dados, não quero que meus dados estejam aí no seu banco de dados, nada. Agora, quando os dados são tratados com base em outra base legal que não o consentimento, como, por exemplo, o contrato de trabalho, há o direito de oposição, né? Porque desculpa, ele não vai retirar o consentimento porque a base do consentimento não foi ele que autorizou o tratamento dos dados. O empregador tem os dados dele em função do contrato de trabalho. Mas, para essas hipóteses, se o titular dos dados verifica que aquele empregador ou com aquela empresa, aquele controlador, ele realiza o tratamento dos seus dados de forma irregular, ele tem o direito de se opor, é o direito de oposição ao tratamento dos seus dados. E se ele não tem o direito de acesso, como consta da sentença, se ele não tem, né, admitindo o que está dito na sentença, que a empresa não tem o dever de informar para o seu empregado como que ela realiza o tratamento de dados, como ele vai ter ciência de como o tratamento é feito para exercer o seu direito de oposição? Perfeito. Não tem nem como. Seria impossível. Não é? Então, isso parece óbvio depois que é exposto. Né? Mas na confusão de quem está fazendo, quem está examinando, quem está decidindo naquele momento, falta a clareza porque falta a visão, às vezes, do conjunto. Né? Não é má fé, não é má desempenho profissional, não é nada disso. Falta, exatamente, não é nada disso. A capacitação dos profissionais. O julgador que está ali, ele é uma tela em branco. Você não sabe qual que é o conhecimento prévio que ele tem sobre uma coisa diferente. Por isso que você não precisa juntar um julgado para dizer que todos os filhos são iguais ou que o filho tem direito a alimentos para um juiz de família. Você vai juntar alguma coisa que explique detalhadamente o que é LGPD para um juiz, uma juíza trabalhista, agora que a lei está começando a ser aplicada, porque a presunção que você tem que ter é que aquele juiz, aquela juíza não conhece. O trabalho do advogado vai determinar, delimitar, né, as balizas para a prestação jurisdicional. Né? Então, se o trabalho for pequeno, for raso, né? Ou se for mal feito, se não for claro, né? A prestação jurisdicional pode ser destoada, né? E também a fundamentação dela também vai ser rasa, porque o juiz não tem a condição, e na verdade nem é muita função dele, ir atrás de outros fundamentos. Às vezes é inevitável, né? Mas um bom advogado dá para o juiz tudo que ele precisa para ele decidir. A gente já foi muito elogiado aqui por uma parte das pessoas, que ela tem que esperar alguma regulamentação e normatização para poder fazer pedir uma autorização para tratamento de dados, ou se ela já deve fazer isso, mesmo antes do Conselho Regional de Contabilidade falar qualquer coisa sobre regulamentação.
Deve, porque não esperem os conselhos, né? Os conselhos podem colaborar, né? Mas a obrigação já existe desde setembro de 2020, que foi quando a lei entrou em vigor. O que vai entrar em vigor a partir de agosto é a parte sancionatória da lei, ou seja, as penalidades administrativas aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade de controle. Mas outros órgãos, né, de controle para as relações de consumo, por exemplo, já estão aplicando a legislação, notificando, multando. A ANPD tem estabelecido protocolos de cooperação técnica, né, com algumas entidades para ganhar capilaridade aí no território nacional para atingir toda a extensão do território. E há também poder judiciário. Então, há já várias sentenças, como a gente está vendo aqui, uma. A drogaria que a gente falou na live passada foi multada lá no Mato Grosso através de uma ação específica do Ministério Público do Consumidor. Na hora que chegar agora agosto, que já está aqui, né? Agosto já está batendo na porta da gente, vai piorar. Porque, teoricamente falando, aí abre a caixa de Pandora e não dá para saber a hora que a NPD vai levantar um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Se tiver falta, ela vai levantar algum cartão. Então, quanto mais rápido todo mundo se adequar, menos risco se corre. Segundo, mais segurança que a gente tem no Brasil. Terceiro, uma maior inclusão a gente tem no Brasil dentro do mercado internacional. Que a Cris estava falando mais cedo. Agora, a gente não pode ser visto mais como uma ilha. O Brasil não pode ser uma ilha de sem proteção de dados. E segundo, na hora de proteger dados, não adianta eu proteger e quem está em volta não fazer isso. Porque também ninguém vai me ver como uma ilha no Brasil em que eu exclusivamente protejo dados. O Brasil vai ser visto como um todo. A gente pode ter as exceções de quem não obedece dados e não protege no Brasil, como acontece em qualquer lugar do mundo. A gente não pode ter a exceção que protege. Porque se a exceção for proteger, a gente está fora do mapa. E isso é muito importante. E aí o mundo inteiro já está adotando lei de proteção de dados. Mais de 100 países têm adotado, inclusive, com inspiração no modelo europeu também, assim como o Brasil. O Leonardo Rinotori, professor, ele sempre fala sobre uma pergunta, né? Ele quer saber se o compartilhamento de dados com órgãos do governo federal é permitido, como, por exemplo, para a Receita Federal com dados contábeis, se ele precisa de uma autorização específica para isso. O tratamento de dados por entidades públicas, ele tem uma regulamentação um pouquinho diferente, ela tem uma base própria, legal, né? Uma utilização da lei específica, que ela deve utilizar principalmente na sua atividade fim. O poder público deve usar principalmente na sua atividade fim. Então, para tratamento de dados pelo poder público, a base legal é a execução de políticas públicas previstas em lei, né, ou regulamento, e tem que haver previsão específica. E tem um modo específico também de fazer esse tratamento. Então, ela tem que disponibilizar, a administração pública tem que disponibilizar informações acerca de como é feito esse tratamento, para qual finalidade e se há compartilhamento com quem. Não está dispensado de informar para o titular. E o modus operandi do tratamento de dados pelo poder público tem que estar disponibilizado, tem que estar lá no site. Eu acho que a gente já falou isso uma vez acerca do INSS. Tem que estar lá no site, ali fala de preferência no site da instituição, né? Porque o titular dos dados ele tem o direito de saber como que os dados dele estão sendo tratados. Então, se há compartilhamento, eu não quero responder para você que pode fazer o compartilhamento, porque isso vai depender do caso concreto. Qual finalidade? Ela tem que ser legítima, ela tem que estar prevista em lei, né? Tem que ser uma política que esteja regulamentada com finalidade de interesse público, né, específico. Então, é possível, mas tem que cumprir os requisitos legais, né? O STF, por exemplo, todo mundo deve se recordar que ele impediu um compartilhamento de dados das companhias de telefonia com a ABIN, né? A ABIN queria acesso aos dados de todos os brasileiros, né, disponíveis nas companhias telefônicas, né? E o STF barrou com base no não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não tinha finalidade específica, né? Então, a possibilidade do compartilhamento de dados existe, mas
tem que observar a legislação e os direitos dos titulares. Tá? Todas as normas que estão ali dispostas na Lei Geral de Proteção de Dados, elas também são, elas também obrigam o poder público no tratamento de dados pessoais. Ele não está dispensado. Né? Então, a pessoa jurídica personalizada, né, a pessoa jurídica de direito público, a autarquia, né, ela é um controlador. Mas cada órgão interno realiza atribuições de controlador, define a finalidade, a base legal, quais dados são necessários, o modo que o tratamento de dados vai ser realizado e como os titulares dos dados vão exercer os seus direitos. Né? Porque a lei determina que os dados devem ser armazenados de modo a facilitar o acesso pelo titular. Olha para você ver. Tem que armazenar de forma a facilitar o acesso. Como é que está lá na sentença que a empresa nem é obrigada a informar os dados? Assim, então, e isso vale também para o poder público. Tá? Então, o acesso aos dados é garantido, né? E é o titular que escolhe ainda como que ele quer. Se ele quer impresso ou em meio eletrônico, né? Quando ele vai exercer o seu direito de acesso, o direito de livre acesso às informações que são suas. A gente já, para variar, já ultrapassamos o nosso horário bastante tempo, a gente sempre faz isso, é impressionante. Porque tá bom a conversa, a gente não quer parar nunca, né? Qualquer dia, se a gente não falar do horário, a gente vai continuar conversando até umas 3 da manhã. Aí a gente vai notar que são 3 da manhã, vai ter só nós dois aqui também. Ai, ai. Vamos, então, por causa do horário. Pois é, que pena, acabou. Cansativo, agradecer a todo mundo a presença. Às vezes a gente pode até continuar falando isso na semana que vem, que eu acho que ainda tem mais coisa dessa própria sentença aí, que eu acho que são interessantes, além de outras que a gente também ainda pode colocar. A gente pode pegar outras, tem outras aqui interessantes também. Exatamente, a gente pode fazer igual a gente fez na outra semana, a gente faz uma sentenças parte 2. Gente colocando aqui, não para não, a Mônica do PIN, conteúdo maravilhoso, mandou não parar, a Carmen que falou bom, que Mônica, obrigada, que bom que você está aqui. O Leonardo também falou que fica com a gente até 3 da manhã, eu estou interpretando isso, Renata Brito está aplaudindo, a Línia falou que foi ótimo e tal, a Carmen pediu para mandar o julgado, para deixar que eu te mando o julgado. Isso, que bom. A gente está comemorando aqui sentença parte 2, a gente foi sucesso e rende público hoje. Então tá bom. A gente passou do horário, está todo mundo aqui assistindo. Tá, eu queria falar uma coisa. Fica até o resto da noite. Que legal! Olha, é o seguinte, eu, como tomei essa decisão de que vou trabalhar, né, dessa forma, de forma a difundir com maior impacto, né, esse conhecimento, eu reservei, já estou fazendo isso, umas horas da minha semana para conversar de forma privada com quem quiser, sem compromisso, gratuitamente. Tá? Então, assim, são palestras, por aí cerca de mais ou menos 1 hora. Então, dependendo da extensão, se não for uma consultoria específica, né? Mas o que não impede de analisar alguns pontos de dúvidas que as pessoas tenham, né? Às vezes, escritórios, posso falar com a equipe de escritórios, com grupos de advogados, com eventualmente também grupos de controladores, aí não tem problema, a gente pode conversar. Então é só entrar em contato comigo, tá? Pode ser pelo Instagram mesmo, privado, a gente marca um horário e aí eu faço uma palestra, a gente conversa um pouquinho sobre proteção de dados, pelo menos para dar uma situada. E eu peço, e o Renato também sempre pede, que seja difundida a informação, que vocês conseguiram captar o que a gente fala aqui, que passe para outras pessoas. A gente não só compartilha o convite para as lives, mas compartilha também no Instagram os nossos vídeos das lives para outras pessoas, para as pessoas poderem ver. Sintam-se à vontade para isso e que nós continuamos abertos não só ao que a Cris está se oferecendo aí gentilmente para fazer até palestra individual, mas também teve dúvida a mais? Manda no nosso inbox. O objetivo nosso aqui é primordialmente difundir esse conhecimento e fazer com que a coisa funcione. Gente, é a lei de maior impacto social, econômico e mercadológico desde o Código de Defesa do Consumidor. Então, é sério. E nós precisamos garantir um nível de implementação elevado, né, da proteção de dados no nosso país.
Muito obrigada por estar aqui conosco até agora. Na semana que vem a gente volta para o nosso dia ordinário, que é a quinta-feira. E na próxima quinta a gente se vê. É o tintim da despedida, né? Você está Tintim da esquecendo. despedida que a gente não fez ainda. É. Tintim. Ó,